Às vezes, a vida coloca diante de nós pequenos testes que parecem banais, mas que revelam verdades maiores do que qualquer contrato ou fortuna. E foi exatamente isso que aconteceu com Roberto Mendes, um empresário acostumado a lidar com cifras milionárias, mas que naquela fase amarga da vida havia perdido a fé em tudo e em todos. Ele não imaginava que a pessoa capaz de lhe devolver a esperança seria alguém inesperado. Uma garotinha de apenas 5 anos. Roberto Mendes estava exausto. Seus ombros pesavam como se carregassem o mundo inteiro. O contador em quem confiava cegamente havia desviado uma fortuna colossal, deixando-o à beira da falência. Não eram apenas números que escorriam por entre seus dedos, mas décadas de esforço, noites em claro e a reputação que construíra com tanto sacrifício. O golpe fora tão devastador que Roberto já não conseguia diferenciar amigos de inimigos. Em sua mente, todos tinham um preço, todos eram suspeitos. Naquela noite, sentado em sua poltrona de couro, ele fingia dormir. O escritório, antes símbolo de poder e glória, parecia mais uma jaula dourada. Sobre a mesa de mogno, pilhas de documentos. Ao fundo, um cofre escancarado, revelando maços de dinheiro e barras de ouro. Suas últimas reservas. Ele deixara o cofre aberto de propósito. Precisava saber se ainda existia alguém digno de confiança ao seu redor. Foi então que notou a presença silenciosa de Luía, a filha da faxineira Carmen. A menina usava luvas de borracha amarelas, presente improvisado da mãe para que pudesse ajudar durante o trabalho. Seus passos eram miúdos, mas decididos, como se brincar de limpar fosse a coisa mais importante do mundo. Ela se aproximou do cofre aberto. Roberto conteve a respiração. Era o momento da verdade. Uma criança inocente diante de tanto dinheiro. Bastava uma mãozinha rápida e ele teria a confirmação de que ninguém, nem mesmo os mais puros, resistiria à tentação. Mas o que aconteceu em seguida deixou-o perplexo. Luía não pegou nada. Ao contrário, começou a organizar as notas, colocando-as em ordem de tamanho, contando baixinho enquanto alinhava cada maço com cuidado. Depois ajeitou as barras de ouro, fechou a porta do cofre com delicadeza e voltou a limpar a mesa, cantarolando uma canção infantil. Mamãe, já organizei tudo certinho para o Sr. Roberto, disse com um sorriso tímido, enquanto Carmen limpava uma estante próxima. Carmen se virou assustada. Luía, você não pode mexer nas coisas do patrão. Mas mamãe, estava bagunçado. O Sr. Roberto vai ficar feliz quando acordar. Roberto quase deixou escapar uma risada. Fingiu continuar adormecido, mas o coração batia acelerado. Pela primeira vez em meses, sentiu algo diferente. Esperança. Nos dias seguintes, ele passou a observar mais de perto Carmen e a filha. Carmen tinha 35 anos, cabelos cacheados sempre presos em um rabo de cavalo, e um semblante cansado, mas firme. Era discreta, dedicada e nunca deixava a dignidade de lado, apesar das dificuldades. Roberto descobriu que ela morava em um conjunto habitacional simples, pagando aluguel caro para o salário que recebia. O marido a havia abandonado quando Luía tinha apenas 2 anos, deixando-a sozinha para criar a menina. Roberto, acostumado a ver funcionários como peças em uma engrenagem, começava a enxergar ali algo novo. Carmen era resiliente, e a filha, uma chama de pureza que iluminava até os cantos mais sombrios da alma dele. Numa tarde silenciosa, enquanto a mãe limpava os vidros do escritório, Luía se aproximou de sua boneca de pano e sussurrou: Sabe, Clarinha, acho que o patrão está triste. Ele olha muito para aquele cofre. Deve ter medo de perder o dinheiro dele. A inocência da observação atravessou o peito de Roberto como uma flecha. Aquela criança havia percebido sua angústia de um jeito que nem seus executivos mais próximos conseguiram. No dia seguinte, Roberto recebeu uma surpresa ainda maior. Luía colocou sobre a poltrona dele um pequeno cofrinho de porquinho rosa. É para o senhor não ficar triste com o dinheiro. Mamãe diz que quando a gente guarda no porquinho, ele cresce. Carmen descobriu o gesto e ficou mortificada. Luía, o que você fez? Mas Roberto abriu os olhos devagar, pegou o cofrinho e disse: É um presente muito bonito. O senhor pode ficar com ele. Eu tenho outro em casa. Respondeu a menina sorrindo tímida. Naquele instante, algo se quebrou dentro de Roberto. A muralha de cinismo, erguida após anos de traições e interesses, começou a ruir. Nos dias que se seguiram,
Ele passou a procurar discretamente mais informações sobre aquela mãe e filha. Descobriu que Carmen trabalhava à noite em um consultório para complementar a renda, enquanto Luía fazia lição de casa em uma cadeira no corredor. Soube também que a menina sofria de asma e que Carmen sacrificava os próprios desejos para garantir os remédios. E mesmo assim, nunca pedira ajuda a ninguém. A cada detalhe que descobria, o coração de Roberto se aquecia. Pela primeira vez em muito tempo, ele se pegava ansioso para vê-las entrar em seu escritório. E mal sabia ele que aquela pequena família, invisível para o mundo, estava prestes a transformar sua vida de uma maneira irreversível. Se essa história já está te tocando, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias emocionantes como essa, que mostram que a pureza e a honestidade ainda existem, mesmo quando tudo parece perdido. Na manhã seguinte ao porquinho rosa, Roberto acordou com uma espécie de claridade diferente dentro do peito, como se alguém tivesse aberto as janelas de um quarto fechado há muito tempo. O escritório continuava o mesmo. A mesa de mogno, o tapete persa, a poltrona que conhecia o peso de suas derrotas, mas o ar parecia menos pesado. Carmen entrou com o balde, o pano dobrado com capricho e o cabelo preso do jeito de sempre. Luía veio atrás, de mãos dadas com a mãe, trazendo um caderno de atividades e um desenho novo. "Bom dia, Sr. Roberto", disse Carmen, procurando seus olhos por um segundo e desviando em seguida, por respeito. "Bom dia, Carmen." "Bom dia, Luía." "Bom dia." A menina colocou o caderno sobre a mesinha lateral, como quem arruma flores num altar. "Hoje eu vou desenhar uma casa com um cofre feliz." Roberto sorriu sem perceber. A menina sentou na pontinha do sofá e começou a colorir. Carmen foi até a estante de vidro. Quando ergueu o spray, bateu à porta uma mulher de postura dura, na casa dos 50. Olhar de quem não costumava voltar atrás nas próprias decisões. "Com licença, procuro a senhora Carmen." Carmen gelou. "Dona Edith, precisamos conversar", disse a proprietária do conjunto habitacional, sem rodeios. "3 meses de atraso, minha filha. Gosto de você, mas negócio é negócio. Sexta-feira é o limite." Luía levantou o rosto, procurando entender. Carmen ficou entre a dignidade e o desespero, equilibrando-se como quem atravessa um rio por um tronco fino. "Dona Edith, até sexta. Eu dou um jeito." "Promessas não pagam prestação", respondeu a mulher, sem grosseria, mas sem qualquer brecha. "Boa tarde." A porta se fechou como um ponto final. Carmen respirou pelas narinas. Contou até 5. Baixou o spray. Luía encostou a bochecha no braço da mãe. "Mamãe, está tudo bem?" "Está sim, meu amor. A gente resolve." Roberto dera um passo à frente, depois recuara, como quem sabe que um gesto apressado pode soar como humilhação. Recolheu o próprio orgulho e falou devagar. "Dona Carmen, eu posso adiantar seu salário, ou fazer um empréstimo. Sem pressa, sem sufoco. Eu agradeço, Sr. Roberto, mas não quero caridade." "Não será caridade", insistiu, firme sem ser invasivo. "Será contrato, juros baixos, parcelas que caibam no seu bolso, tudo por escrito. A senhora é uma funcionária exemplar. E eu devo a vocês mais do que imagina." Carmen apertou os lábios. "Orgulho é casa onde a gente mora por dentro. Derrubar parede ali exige tempo." Luía, que observava o rosto da mãe como se decifrasse um mapa, falou com a simplicidade que só as crianças carregam. "Mamãe, quando alguém oferece ajuda com o coração, a gente agradece. Foi o que você me ensinou." Carmen sorriu de canto, vencida por um argumento que ela mesma semeara. "Está bem", disse por fim. "Se for contrato, eu aceito. Pago cada centavo." "É tudo que eu queria ouvir", respondeu Roberto. "Hoje ainda o jurídico redige, e amanhã a senhora lê com calma, linha por linha." Ele cumpriu. No fim da tarde, o documento estava impresso. Cláusulas claras, números honestos, prazos humanos. Carmen leu devagar, passando o dedo por cada parágrafo, como quem reconhece a própria história nos termos frios do papel. "Assino", disse, devolvendo a caneta com a cabeça erguida. "Obrigada por me tratar como gente grande." "Não saberia fazer diferente", respondeu Roberto. A tensão que atravessara o dia dissolveu-se em coisas pequenas. O pano torcido, o copo enxaguado, o desenho de um cofre sorridente com um coração pintado dentro.
Quando Carmen saiu para buscar produtos de limpeza no depósito, Luía se aproximou da poltrona. Senhor Roberto, posso perguntar uma coisa? Pode. Por que o senhor dorme sem fazer barulho de nariz? Ele engasgou num riso. Como é? Quando a gente dorme de verdade, faz um som assim, ó. E ela imitou um ronquinho miúdo, em falsete. Mas o senhor fica com o olho fechado, quietinho. Parece brincadeira de estátua. É porque o senhor tem medo de gente? A pergunta acertou um lugar sem defesa. O silêncio no escritório era macio, mas carregava a história. Roberto respirou fundo. Luía, eu não estava dormindo, eu estava testando as pessoas. Achei que precisava. Depois que um homem em quem confiei me roubou, fiquei achando que todo mundo tinha preço. Até que você arrumou o cofre e me deu um porquinho para eu ficar menos triste. Eu não queria que o senhor ficasse com medo, disse colocando a mãozinha sobre a dele. Medo faz a gente ver monstro onde tem gente. Carmen reapareceu na porta e percebeu o clima. Passou os olhos da filha para o patrão. Eu devo uma desculpa a vocês, disse Roberto, sem rodeios. Não foi justo carregar vocês para dentro das minhas desconfianças. Vocês nunca me deram motivo. Carmen sustentou o olhar dele. Não havia raiva, mas havia história. Desconfiar é o jeito que a dor tem de se proteger, senhor Roberto. A diferença é o que a gente faz quando percebe isso. O senhor está dizendo a verdade. Então, está tudo bem. Está mesmo, completou Luía num veredito de 5 anos. Se a gente falar a verdade, a gente pode começar de novo. Começaram. Nos dias seguintes, a rotina ganhou uma música diferente. Roberto já não fingia dormir. Ele aparecia com 2 copos de suco, um para Carmen, outro para a pequena, e perguntava da lição de casa, da asma controlada, das notícias da escola pública onde as vogais ganhavam cor de giz. Também começou a enxergar a própria empresa com lentes novas. Notou a moça do RH que cuidava do pai doente, o estagiário que fazia hora extra para pagar a faculdade, o segurança que conhecia pelo nome cada motorista de aplicativo que chegava à noite. Pessoas pararam de ser números, e isso, curiosamente, fez os números melhorarem. Quando alguém é visto, trabalha com outro tipo de luz nas mãos. Numa tarde chuvosa, Carmen varria o hall com passadas firmes, e Luía alinhava revistas na mesa de centro, quando a porta do escritório se abriu sem aviso. Um homem de camiseta justa, perfume forte e sorriso torto, entrou como quem ainda acha que tem direito a tudo. Carmen. O nome veio seco, antigo. A vassoura parou no ar. Luía arregalou os olhos. Marcos, o que você está fazendo aqui? Vim ver minha filha, disse plantando-se no centro da sala como uma estátua fora de lugar. E você, patrãozinho? Virou para Roberto com ironia. É o famoso Salvador? Sou o Roberto. Prazer. Você deve ser o pai da Luía, respondeu sem elevar a voz. Marcos abriu os braços, teatral. Agora eu sou. Dei um tempo. A vida foi dura, mas estou de volta. Quis o destino que você ficasse bem empregada, hein, Carmen? Carmen ficou entre a vontade de sumir e a necessidade de proteger. Luía correu para o lado da mãe. Segurou-lhe a perna como quem encontra porto. Papai, você vai gritar? Perguntou a menina, lembrando do tom que conhecia de longe. Marcos piscou, desconcertado por um segundo. Não, princesa. Papai só quer conversar. Aqui ninguém conversa gritando, disse Roberto sem pressa, devolvendo ao ambiente o eixo que ele tentava arrancar. A conversa que se seguiu foi um jogo de empurra entre passado e presente. Marcos falava de direitos, de pai é pai, de voltei melhor, como se 3 anos coubessem dentro de uma frase. Carmen respondia com fatos, noites no pronto-socorro, remédios comprados com moedas, boletos pagos com o corpo cansado. Luía, no meio, assistia tentando decifrar quem aquele homem era. A gente resolve na justiça, cortou Marcos, enfim, como quem joga a última carta. Guarda compartilhada. Eu tenho advogado. Então que seja com advogado, disse Roberto, já com o telefone na mão. E com a verdade toda na mesa. O nome que ele discou carregava reputação e cabelos brancos. Dr. Henrique Castilho, especialista em família, um dos raros que não negociavam princípios. Antes que a ligação completasse, Marcos já estava na porta, cuspindo promessas como quem pretenda assustar. Isso não vai ficar assim. A porta bateu. O silêncio voltou, espesso. Carmen encostou as costas na parede, fechou os olhos um segundo,
Luía encostou a testa na barriga da mãe. Ele vai levar a gente, mamãe? Carmen engoliu em seco. Depois olhou para Roberto. Ele assentiu, como quem devolve chão. Não, meu amor, respondeu a mãe, com a voz firme de quem encontra coragem quando alguém do lado diz: eu estou aqui. Aqui é casa de quem ama de verdade. E amor não se prova no grito. Se prova ficando. Do lado de fora, a chuva engrossou, lavando a calçada. Do lado de dentro, 3 pessoas respiraram juntas, inaugurando uma aliança que ainda seria testada nos dias seguintes. Mas naquele instante, bastou saber: coragem também é uma casa. E eles tinham acabado de acender a luz da sala. A tempestade que Marcos trouxe não ficou só na ameaça. 2 semanas depois, uma notificação oficial chegou às mãos de Carmen. Ação judicial para a guarda compartilhada de Luía. O papel parecia mais pesado do que o envelope, e quando Carmen terminou de ler, suas mãos tremiam. Roberto estava ao lado, firme, já esperando aquele movimento. Não se preocupe, disse ele, apoiando a mão sobre a dela. O doutor Henrique já está cuidando de tudo. Carmen fechou os olhos. Mas e se o juiz acreditar nele? E se tirarem a minha filha de mim? O juiz vai ouvir a verdade. E a verdade está do nosso lado. Na primeira audiência, o salão frio do fórum parecia querer engolir as pessoas. Marcos chegou de terno mal ajustado, acompanhado do jovem advogado que exibia mais arrogância que experiência. Carmen segurava forte a mão de Luía, que observava tudo com olhos grandes, tentando compreender. Roberto estava logo atrás, um pilar silencioso, e ao lado dele, doutor Henrique, calmo, experiente, com a pasta abarrotada de documentos. O juiz, um senhor de voz grave, abriu a sessão. O advogado de Marcos começou falando sobre direitos paternos inalienáveis e a importância do convívio com a figura masculina. Carmen quase desmoronou. Mas quando o doutor Henrique se levantou, o ambiente mudou. Meritíssimo, o requerente abandonou a família por 3 anos. Não enviou 1 centavo para sustento, não visitou, não ligou. Agora retorna, movido por interesse financeiro, justamente quando a vida da menor ganhou estabilidade e cuidados adequados. Apresentou recibos de remédios, comprovantes de escolas, relatórios médicos da asma de Luía. Mostrou mensagens de cobrança de aluguel, todas pagas apenas por Carmen. Por fim, relatórios da assistente social confirmavam: Luía tinha vínculo afetivo sólido com a mãe, e até citar a Roberto como figura de confiança. Marcos, desconfortável, tentou se defender. Eu estava desempregado, meritíssimo. Eu precisava me reencontrar. O juiz ergueu os óculos. E durante esse tempo, o senhor se lembrou da filha? Silêncio. Apenas o som distante de um relógio na parede. Roberto pediu a palavra como testemunha. Contou o dia em que Marcos surgira no escritório e falara de forma brusca com Carmen e com a filha. Sua voz não tremeu. Um pai que se apresenta dessa forma não demonstra zelo, mas posse. O que vi foi intimidação, não amor. A defesa de Marcos tentou desqualificar Roberto, insinuando que sua proximidade com Carmen era inadequada. Mas Dr. Henrique rebateu com serenidade. Ambos são adultos, livres, e nada disso interfere na avaliação da guarda. O que importa é o bem-estar da criança. No fim da audiência, o juiz anunciou que analisaria os documentos e ouviria novamente a assistente social antes da sentença. Carmen saiu exausta, com os ombros caídos, mas encontrou nos olhos de Roberto a força que lhe faltava. Você não está sozinha, ele disse. Se precisar, enfrentamos isso até o fim. Nos dias que seguiram, a tensão se instalou na rotina. Carmen tentava manter a normalidade em casa e no trabalho, mas cada notificação, cada telefonema do advogado de Marcos era um golpe novo. Roberto fazia o possível para aliviar. Levava Luía para tomar sorvete, ajudava Carmen a organizar contas ou simplesmente as acompanhava em silêncio, presente. Foi numa noite de sexta, após uma audiência especialmente difícil, que Roberto tomou coragem. A sala de seu apartamento estava iluminada apenas pela luz suave do abajur. Carmen, cansada, terminava de dobrar roupas de Luía. Carmen, ele começou hesitante. Posso falar uma coisa pessoal? Ela ergueu os olhos, surpresa pelo tom. Claro, eu sei que não é o melhor momento com todo esse processo, mas preciso ser honesto. Vocês mudaram minha vida. Antes de conhecer você e a Luía, eu não acreditava mais nas pessoas. Agora, ele parou.
Respirou fundo. Agora eu acordo ansioso para ver vocês. Pela primeira vez, entendo o que significa família. Carmen ficou em silêncio por alguns segundos que pareceram longos. Os olhos marejaram. Roberto, não sei se estou pronta para ouvir isso, mas... Sua voz quebrou. Eu também sinto algo. Tenho medo, é verdade. Mas sinto. Nesse instante, Luía entrou correndo no quarto com um desenho novo. 3 figuras de mãos dadas, uma criança, uma mulher e um homem. Em cima, escrito com letras tortas, minha família nova. Roberto e Carmen se entreolharam sem palavras. Às vezes, era uma criança quem dizia com lápis de cor aquilo que os adultos tinham medo de confessar. Querido ouvinte, se essa história está tocando o seu coração, lembre-se de deixar o like e compartilhar. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias que nos fazem refletir sobre o verdadeiro valor da família e do amor. A sentença saiu em uma manhã chuvosa, quando o céu de São Paulo parecia refletir a ansiedade que consumia Carmen e Roberto. O juiz, depois de analisar todos os documentos e ouvir novamente a assistente social, decidiu de forma clara: a guarda de Luía permaneceria integralmente com a mãe, Carmen. O direito de visitas de Marcos seria supervisionado e gradual, com acompanhamento profissional. Quando recebeu a notícia, Carmen chorou em silêncio, abraçando a filha com força. Roberto, ao lado, apenas a envolveu em seus braços, transmitindo toda a segurança que podia. Luía, sem entender completamente a dimensão legal, apenas sorriu. Então eu não vou precisar sair de casa? Não, minha filha, você vai ficar comigo, sempre. E com o senhor Roberto também? Perguntou inocente. Carmen e Roberto trocaram olhares. Também, respondeu ele com um sorriso sincero. Nos dias seguintes, uma nova fase começou. Carmen estava mais leve, e Roberto parecia finalmente encontrar paz. Luía, com sua alegria infantil, era o elo que os unia cada vez mais. A casa de Roberto, antes fria e silenciosa, começou a ganhar vida. Desenhos coloridos apareciam grudados na geladeira de aço inox. Brinquedos ficavam espalhados pela sala de estar. Flores escolhidas por Carmen enchiam os vasos que antes ficavam vazios. Certa noite, durante um jantar simples preparado por Carmen, Luía falou de repente: Senhor Roberto, quando você vai casar com a mamãe? Carmen engasgou com a água, e Roberto soltou uma gargalhada nervosa. Luía, repreendeu Carmen corando. O que é isso, menina? Mas vocês se amam. Eu sei, eu vejo. Roberto olhou para Carmen, que desviava o olhar, mas o rubor em seu rosto confirmava mais do que qualquer palavra. Luía tem razão, disse ele suavemente. Carmen, eu quero que sejamos uma família de verdade. Você aceita se casar comigo? O silêncio foi quebrado pelo coração acelerado de Carmen. Ela respirou fundo, as lágrimas já brotando nos olhos. Roberto, é tudo tão rápido. Mas sim, eu aceito. Luía pulou de alegria, batendo palmas. Agora eu tenho uma família de verdade. O casamento aconteceu alguns meses depois. Nada luxuoso, apesar da fortuna de Roberto. Carmen pediu simplicidade e ele respeitou. A cerimônia foi íntima, com amigos próximos e alguns colegas de trabalho. Luía foi a daminha, carregando as alianças com orgulho. E durante o momento em que o juiz de paz perguntou se alguém se opunha, ela levantou a mão e disse: eu me oponho a demorar mais. Quero que eles se casem logo. O salão caiu em risadas, e o juiz acelerou a cerimônia com um sorriso. Quando Roberto e Carmen se beijaram como marido e mulher, Luía gritou alto: agora somos uma família de verdade. E naquele instante, ninguém duvidava disso. A vida a partir dali tomou um novo rumo. Carmen voltou a estudar, terminando o ensino médio e ingressando em uma faculdade de administração. Roberto incentivava cada passo, orgulhoso da mulher que descobria forças onde muitos só enxergavam fraquezas. Luía crescia saudável, aplicada na escola, cheia de criatividade. Um ano depois, Carmen trouxe outra novidade. Estava grávida. Roberto não conteve as lágrimas. Nossa família vai crescer. Luía vibrou. Vou ser irmã mais velha. O nascimento de Pedro Mendes completou o círculo. A casa antes fria agora transbordava de vida. Risos, choros de bebê, brinquedos, cheiros de bolo saindo do forno. Roberto, que um dia havia duvidado da bondade das pessoas,
Descobriu que o maior tesouro não estava em cofres de ferro, mas nos pequenos gestos de quem realmente ama. Num fim de tarde, anos depois, enquanto observava Carmen estudando na varanda, Luía desenhando e Pedro brincando no chão, Roberto refletiu. Se não fosse aquele dia em que fingi dormir, talvez nunca tivesse descoberto o tesouro que estava bem diante de mim. Carmen sorriu, tocando sua mão. Às vezes é preciso perder quase tudo para descobrir o que realmente importa. Querido ouvinte, se essa história emocionou você, deixe seu comentário dizendo de qual cidade nos assiste e compartilhe o que sentiu. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui sempre contamos histórias que mostram como o amor verdadeiro e a honestidade podem transformar vidas.